Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o caderno, gente. Eu trouxe até alguns cadernos aqui, na verdade, alguns tipos de caderno que a gente mantém aqui no Spolidoro Neuroeducação, para poder falar sobre o assunto, porque não daria para eu falar desse assunto sem eu mesma não ter desenvolvido ele, né? Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês podem aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre o vídeo. Já mais materiais didáticos com as pessoas que podem se beneficiar dessa informação. O tema do vídeo de hoje é o caderno como espelho do aluno. Não sei se vocês já ouviram essa frase, o caderno é o espelho do aluno. Mas quando eu era bem pequena lá na escola, quando a professora organizava o caderno conosco, eu acho que era uma coisa assim muito marcante, porque eu me lembro de quase todas as vezes em que eu organizei o meu caderno. Eu lembro que o caderno, na escola que eu estudava, minha mãe comprava material didático, né? E daí chegavam os cadernos, e como as cores da escola eram laranja e marrom, eu lembro que minha mãe encapava, né? Era obrigatório os pais encaparem a capinha do caderno com um papel laranja. Então eu lembro que eu participava, né? Então tinha todo um ritual que era, na verdade, dá um pouquinho de trabalho para o pai, mas eu vou falar para vocês que enquanto memória afetiva da criança, faz toda a diferença, né? Então, ter os cadernos todos da mesma cor, além de evitar distrações e comparações na escola, ainda faz com que você tenha uma identidade visual e cria memórias afetivas com os pais, né? Provavelmente alguns pais de hoje falariam, ai, que bobagem, não sei o quê, mas faz toda a diferença sim, gente, porque é aquele momento que você vê que o pai está dedicado para o filho, né? Então minha mãe sentava comigo, eu não encapava, mas eu ajudava, então ela falava, vai, pega o caderno tal. Daí eu pegava o caderno, ela encapava, daí eu via como que ela recortava, né, ali a folha, como que ela fazia para encapar. Daí chegava na escola, o que que acontecia? A professora, que é uma coisa que até quando eu comecei a lecionar, eu comecei a utilizar também. A gente tinha caderno de todas as matérias, né? Quando eu estudava ali até o quarto ano, porque na minha época era quarto ano. E a gente também tinha caderno de lição de casa. Então, para lição de casa, como ela era frequente e regular, nós tínhamos um caderno especial. Esse daqui foi o último caderno que eu usei com os meus alunos. Ele não está encapado porque eu não adotei essa prática, mas eu lembrei há pouco tempo sobre isso. E daí é uma memória bem legal, né? Então eu achei legal também falar aqui no vídeo. E lá na escola, a professora ela fazia uma capinha para o caderno. Então, aqui, ó, que nem esse daqui é o caderno de português. Então, o que, que eu fiz? Eu decorei aqui fiz uma divisória, né, com durex colorido aqui em volta, né, vocês podem ver que tem dos dois lados. E daí eu colei a capinha do português. E se chama o caderno ao espelho do aluno, esse vídeo, porque a minha professora, aliás, todas elas, né, elas colavam aqui algum desenho, a gente pintava, né, elas colavam. E aqui embaixo nós mesmos escrevíamos: o caderno é o espelho do aluno. Era uma frase simples que assim eu levei muito tempo para realmente entender, mas quando eu entendi foi para a vida, né? Porque daí foi quando eu já era profissional e daí eu comecei a entender que o aluno ele vai refletir aquilo que o caderno dele reflete. E daí a gente vai primeiro falar um pouquinho sobre duas coisinhas do caderno, bem rapidinho, e depois a gente vai fazer a comparação do espelho ruim e com o espelho bom. Porque o caderno, gente, ele tem uma forma de ser aplicada com a criança, né? Não é assim, ah, eu vou dar do jeito que eu acho. Não, o profissional da educação, ele tem todo um curso, né, que ele faz, uma profissionalização que faz com que ele saiba dar aquele caderno. Porque não adianta eu, como aluno de faculdade, não ter tido esse curso e dar o caderno. Por isso que a gente fala que a faculdade é só o primeiro passo, né?
Então, falando sobre o caderno como espelho do aluno, a gente precisa lembrar que o caderno também é uma tecnologia. Não é uma tecnologia digital, é uma tecnologia analógica, mas não deixa de ser tecnologia. Às vezes a gente esquece que nós temos outros tipos de tecnologia além da digital. E ele foi criado para ser funcional na aprendizagem. Ele é tão especial, gente, mas tão especial que o profissional professor, ele tem uma série de cadernos, né? Então, cada caderno que foi desenvolvido ao longo do tempo foi para uma aprendizagem diferente. E daí eu trouxe alguns para vocês verem. Esse daqui é o que eu chamo de caderno de classe ou caderno pautado. É aquele caderno que ele é com linhas, né? Lembrando que se ele tem linhas, gente, é para você escrever na linha. A gente até cola algumas coisas, né? Que nem aqui no caso eu colei fotos dos meus alunos, porque eles teriam que colar a foto e escrever o nome, buscar na lista de nomes. Esse aqui é um caderno de primeiro ano. Ó, aqui também a gente tem a colagem por causa da foto. Mas, na verdade, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Pouquíssima colagem e muita escrita. Então, vejam que lá em 28 de março, o meu primeiro ano já escrevia tudo isso sem reclamar. Né? Porque, às vezes, uma grande queixa do professor é que os alunos reclamam muito, que demora muito para copiar. Então, minha função como professora de primeiro ano, eu preciso entender que eu estou ali para ensinar e que realmente sim, os alunos terão dificuldade, porque eles não estão acostumados. Então, esse é o meu trabalho, né? O trabalho engrandece o homem, né? Vamos lembrar também disso. Olha lá. Tudo escrito, tá vendo? Então, esse aqui é o caderno de pauta, que é o caderno feito para escrita, por isso que ele tem linhas. A gente tem também o caderno quadriculado, gente. O caderno quadriculado é um caderno assim apropriado para algumas coisas da matemática, não todas. E ele vai trazer atividades. Nesse caso aqui, geralmente eu que colocava atividade, porque eu deixava como extra. Então, ele vai ter atividades que vão colocar ali no foco o raciocínio lógico da criança. Então, a gente vai ter desde atividades de soma simples até atividades que vão organizar o modo como a criança faz conta. Né? Então, cada caderno vai ter uma função diferente. Lógico que também dá para fazer no caderno de classe. Mas se você já deu contas em pé, nessas continhas que a gente arma, no caderno de classe, você vai ver que os alunos têm muita dificuldade se você não trabalha com caderno quadriculado. Então, se eu der direto nesse caderno aqui, o aluno não vai conseguir colocar a coluna, sabe? Então, por exemplo, 25 mais 15. Ele vai ter dificuldade de colocar o 25 em cima e o 15 embaixo, vai ficar meio torto. Ele vai deixar desalinhado, porque ele não tinha uma linha guia, né, nesse caderno. Meus alunos, gente, não costumavam ter esse problema, porque eu já trabalhava antes de vir para cá, eu trabalhava no caderno quadriculado, isso daí. Então, quando ele vai passar para o caderno de pauta, ele já consegue lembrar daquela linha guia e ele já consegue deixar mais retinho. E daí eu tiro uma das dificuldades da criança. Esse daqui é o caderno de caligrafia. Caderno de caligrafia é uma coisa mais artesanal, né? Então, ele é um caderno que ele vai ter. Deixa eu ver se eu acho uma coisa interessante. Tá nesse daqui, porque eu tenho mais de um caderno de caligrafia. Eu acho que não tá. Eu tenho uns 4 cadernos de caligrafia em casa, gente, porque a gente utiliza para vários fins, mas todos dentro da caligrafia, para poder. Esse aqui é quando eu estava treinando o espanhol com meu filho. Então a gente estava escrevendo algumas frases, ele editava, eu escrevia, depois ele copiava, né? Então a gente tem uma série de funções para ele poder melhorar a letra, que não estava muito boa nessa época. Mas a gente também tem uma maneira certa de passar a caligrafia e a cursiva, na verdade, para a criança. Então, esse caderno aqui ele vai ser essencial para poder utilizar aí a sequência da ordem Uno, que é a ordem que a gente utiliza para ensinar a letra cursiva das letras. E a gente vai ter o caderno de cartografia, eu tenho outros mais novos, mas eu quis trazer esse daqui porque ele é meu xodó. A gente cria uma memória afetiva com o caderno, que é uma coisa que a gente não faz com o livro didático. Por isso que ele também é muito importante na vida da criança. Esse daqui é o meu caderno de cartografia, ou caderno de desenho. Ele vai servir para trabalhar com mapas ou para trabalhar
com desenhos. No meu caso, isso aqui é de desenho, porque uma época eu comecei a treinar desenho. Então, o que que eu fiz? Eu encapei, olha a memória afetiva de encapar caderno. Eu encapei com aquele papel camurça, aqui tá amarelado, ó, que eu não encapei de plástico depois, né? Eu encamei, aqui, vou mostrar pra vocês. Eu encapei com papel camurça branco, que dá um efeito aí mais sofisticado no caderno. E daí eu fiz um decalque aqui, isso aqui é um decalque que eu também às vezes ensinava para as crianças. Depois, qualquer hora, eu posso fazer um vídeo de decalque para vocês. Eu fiz um decalque desse coelhinho, que ele ocupava bem a página, né? E pintei de giz de cera, porque dá um outro acabamento também nesse papel camurça branco, que fica bem legal. E daí esse daqui eu utilizei para vários fins, olha. Aqui era, ó, até, ó, Janaína, número 6, quarto A, magistério. Então aqui é do meu magistério. Então aqui a gente tinha que dobrar ao meio, tá vendo? Para contar uma historinha. E daí eu tinha que fazer a margem fui eu que fiz, dá para ver, né? Que tem uma margenzinha preta, foi a gente que fez com régua, para poder até aprender a usar a régua. A professora de magistério tinha, de didática, tinha essa preocupação. E daí a gente fez uns trabalhos aí, ó, tá vendo? Com origami e giz de cera, vai contar uma historinha. Foi feita uma parte por. É bem simplesinha, tá vendo? Qualquer dia eu posso contar a historinha para vocês verem como que faz. Depois a gente vai para origami do sapo, depois para origami do coelhinho e assim vai indo os origamis, né? Era um caderno só de origami, porque o origami é muito importante para a aprendizagem, né, gente? Então aqui a gente tem vários deles. E depois a gente tem um outro tipo de trabalho que é com texto dentro da cartografia, como se fosse cartaz. Então, o caderno de cartografia também é legal para trabalhar com cartaz. Aliás, eu já estou demorando, né? Aqui tem várias coisas que eu fiz no magistério, ó, muitas. Cada um é um tipo de trabalho diferente, que todos foram muito úteis para os meus alunos. Voltando para o nosso vídeo, agora a gente vai analisar por que esse caderno vai ser o espelho do aluno, né? Vocês viram ali que meus cadernos são bem organizados, que eles têm todo um padrão, exatamente o mesmo padrão que eu sigo aqui com vocês no vídeo, né? Então, lembrando que ele é uma tecnologia criada para ser funcional e ele é um espelho do aluno, a gente pode ter alunos que sejam, no sentido da aprendizagem, ativos ou passivos. O meu aluno que vai ser passivo é aquele aluno copista. Copista no sentido de copiar e colar. Então, ele vai ter aquele professor que, em lugar de utilizar o caderno como deve, ele vai ter uma tendência a imprimir folhas e colar no caderno, que não é a função do caderno, né? Então, esse daí é o famoso professor copia e cola. A gente sempre evita, né, gente, esse tipo de coisa, porque a gente acaba criando um aluno passivo. E não é a nossa intenção. A nossa intenção é que o nosso aluno aprenda, que ele possa fazer a diferença na vida das outras pessoas. Um aluno ativo é aquele que cria a lição dele, né? Então, eu peguei aqui uma página daquele caderno. Na verdade, eu vou usar só duas aqui, porque eu tenho um outro vídeo que mostra mais daquele caderno. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui para vocês. Olha a alergia, mexendo em coisas do magistério, né? Para vocês poderem ir até esse vídeo se vocês acharem bacana. Chama Como Utilizar Caderno com Alunos de Primeiro Ano, uma coisa assim. Então, aqui a gente tem o aluno passivo, que é esse daí que tem essa foto com ar, er, ir, or, ur, né? Esse ar, er, ir, or, ur, não vou nem comentar aqui, mas o pior é a questão da colagem, né? Porque é o copia e cola, em lugar do criar. E o pior é assim, que quando o aluno ele é passivo, quando você chega em produção de texto, em criações próprias, ele não consegue se desenvolver, porque ele foi criado a vida inteira nessa tecnologia do copia e cola, né? Então, por isso que o aluno ali da direita, que é esse do piano, né, dessa página do piano, que ele vai ter que se preocupar com espaço, com centralização de título, vai ter que separar a lição, vai ter que ver qual que é o tamanho da lacuna que ele vai colocar. Esse aluno, sim, ele vai ter mais facilidade, porque ele é um aluno mais ativo. Ele aprendeu a criar as atividades dele.
A gente também tem uma diferença grande, o aluno que é copista ou criador. Esse aqui é mais copista do que aquele que cola a folhinha. Esse daqui, o copista, gente, é aquele que tem alguns professores que é quase que um passatempo, né? A criança não está escrevendo muito bem, eu vou pegar o caderno de pauta e vou colocar umas coisas, ou senão ela está bagunçando muito, eu vou colocar umas palavras para ela copiar. Então, esse daí é o mero copista. Lógico que como o aluno deve copiar esse caderno da lousa, porque assim como o caderno é o espelho do aluno, a lousa é o espelho do professor, então o jeito que eu uso a lousa vai refletir em como eu sou enquanto profissional da educação, numa sala de aula. Tanto que quando eu dava aula teste, já dei mais de 100 aula teste, né? Já participei. Uma das primeiras coisas que eu olhava era a postura de lousa. Porque o jeito que o profissional usa a lousa é exatamente o jeito como ele vai fazer com a criança no caderno. Se ele não usa, é porque ele não usa caderno, já começa a ficar preocupante, né? Ou se ele usa aleatoriamente, ele vai dar uma aula aleatória. Então, reflete muito o perfil profissional do professor, a lousa. Até quando eu passava nas salas, quando eu era coordenadora, eu olhava como era a lousa daquele professor, porque a dica para o gestor, hein? Quando você olha a lousa do professor, você já sabe o que você precisa trabalhar nas reuniões pedagógicas, né? Então, se é uma lousa bagunçada, se é uma lousa aleatória, se ele coloca só temas. Então, tudo isso vai acontecer de uma forma aí que é a forma como o profissional trabalha. E o jeito que ele se coloca na frente daquela lousa também é interessante de analisar. Voltando aqui para o nosso assunto, então aqui vai ser aquele professor também que o que ele faz? Ele só usa a lousa para copiar texto, que vai dar na mesma desse caderno aí de cópia. Então é aquele professor que ele vai para a lousa, ele coloca um texto para registrar no caderno, só para ter alguma coisa ali e o pai não reclamar que está vazio. Ele não usa como uma ferramenta de aprendizagem, entende? Então é bem importante a gente prestar atenção nessa parte, se o que a gente está colocando na lousa é só de cópia, ou se vai ser um tipo de lição que faz com que a criança crie. Olha esse daí, ó. Faça uma lista de palavras que lembram praia. Então, aqui, além do enunciado, eu tenho a resposta para o aluno dar, entende? E são três coisas diferentes, ó. Faço uma lista, aí a gente está em abril, ó. Em abril, a criança de primeiro ano minha já fazia a página inteira. Faço uma lista, faço um desenho e escrevo o nome de 5 praias, que a gente trabalhou, conversou sobre esse assunto em aula, tá? Então, a gente tem aí um criador, porque ele vai ter que tanto se organizar visualmente para criar um padrão de lição, quanto vai ter que criar também as respostas. Então, parte é dependente do que está na lousa e parte a resposta é dele. Então, eu estou começando a criar um criador já no primeiro ano. A gente também tem essa questão aí, se a criança ela é genuína, se o caderno é genuíno ou falsificado. O falsificado eu coloquei uma criança com disfarce, porque o falsificado é aquele que ele escreve no caderno sempre a mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui eu tirei o nome da professora para não ficar mal, né? Mas aqui, ó, sabe aquele professor que você pega o caderno e todo dia tá só o cabeçalho e como está o tempo? Então, assim, é tipo quase uma folha inteira para escrever o cabeçalho e como está o tempo. Além do aluno virar um copista, ele tem um caderno falsificado, porque o caderno dele não tem função, né? Um caderno com função é igual a esse que eu mostrei antes. Ele vai ser aquele caderno que vai ter a lista de palavras, que vai ter a lição de matemática. Deixa eu pegar aqui de volta aquele caderno lá. Vocês viram que mesmo o caderno quadriculado eu não uso para cópia, né? Deixa eu pegar aqui a parte de matemática, ver se dá para mostrar essa parte. Aqui, ó. 16 de março, né? Eu usava fevereiro para outras organizações, como vocês podem notar. Mas em março, ó, as crianças tinham ali a metade do caderno que é de matemática, eu vou mostrar para vocês, porque ele é dividido, né? Como o primeiro ano escreve menos, dava para dividir.
E daí a gente tem aqui, ó, o nome da escola, a gente tem um título, que é atividades, e a gente vai ter exercícios devidamente marcados. Exercício um, exercício 2, e daí a gente tem um separador de lição, para poder começar o outro dia e não desperdiçar o caderno. Então aqui eu uso funcionalmente o meu caderno. Ele é um caderno genuíno, porque ele é utilizado para aprender. Ele é utilizado aí para a gente fixar os conteúdos que foram vistos em sala de aula. Então ele vai ser uma complementação da minha aula. Use ou não livro didático, eu consigo utilizar o caderno, porque eu posso até mesmo fazer a atividade aqui do caderno como uma extensão da atividade do livro didático. Ah, a atividade foi bacana, mas não foi suficiente. Pega o caderno, vamos fazer uma atividade que vai complementar aquela do livro didático. Isso é ser genuíno e não falsificado. Vejam que meu cabeçalho ele tem duas linhas, gente. O nome da escola, que era um padrão da escola, e a data. Se não fosse padrão, eu colocaria só a data, tá? Porque eu não quero cansar o meu aluno com o cabeçalho, eu quero que ele esteja com a mente fresca a hora que chegar nas atividades. Se eu faço no primeiro ano um cabeçalho desse aí, ó, eu tenho um vídeo sobre cabeçalho também. Ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, às vezes 10 linhas para a criança escrever. Quando ela está na 10ª linha, além de ser aborrecida e entediante, porque é sempre a mesma coisa, ela já está com a mão cansada, porque além de ser entediante, ela não tem que pensar, ela só tem que copiar. Então, isso vai fazer com que eu tenha um conteúdo aí falsificado no meu caderno. E o aluno vai ser falsificado também, né? Então, tudo isso que eu estou falando é o espelho do aluno, né? Então, o seu aluno vai ser genuíno ou falsificado? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Eita. Seu aluno vai ser copista ou criador? Seu aluno vai ser ativo ou passivo? Então, tudo isso você precisa pensar na hora de utilizar o caderno, né? E também precisa pensar se ele vai ser organizado ou desorganizado. Desorganizado é quando a criança não sabe como utilizar o caderno e dela utiliza de qualquer forma. E organizado é quando você tem, quando é título é centralizado e colorido, quando é exercício a gente tem uma bolinha, exercício tem número e sub-exercício, subitem tem letra. Aqui não tem nessa página, mas é assim que eu faço. A gente vai separar uma lição da outra de que forma? Então, como que eu sei que uma lição é de um dia e outra de outro, além da data, né? Então, tudo isso vai contribuir aí para um aluno mais organizado. Um aluno que começa a utilizar bem o caderno, gente, eles começam até a brincar de passar lição para o outro no caderno. Já vi isso acontecer. E esse aluno vai poder entender que aquele caderno vai complementar o livro didático que ele utiliza, né? Porque tempo é a gente que faz. Eu coloquei essa frase aí, um dizer popular, que às vezes a pessoa fala, é porque eu preciso usar o livro didático e não dá tempo de usar o caderno. Só que, gente, o caderno, ele é um instrumento muito mais importante que o livro didático, porque o livro didático, ele quer respostas. E o caderno, ele vai gerar perguntas. Professora, eu escrevo no meio? Professora, quantas linhas eu pulo? Isso é muito mais importante do que aquela lacuna que a criança completou no livro. Porque a lacuna não vai fazer ela pensar. O que vai fazer ela pensar é o modo como ela constrói o conhecimento aqui no caderno, que é uma página em branco, gente. Olha que lindo. O caderno é uma página em branco que a criança cria. Não é um livro didático que vem pronto e ela só contribui com a resposta, né? Ele gera perguntas e perguntas é que geram aprendizagens. Então, quando eu dou para a criança um caderno em branco, eu preciso estar preparada para criar uma pessoa completa, né? Então, um caderno em branco gera um aluno completo. E um caderno em branco mostra que o professor também é real, que ele é completo, né? Por isso que o professor sabe que tempo é a gente que faz. Eu posso utilizar menos tempo com o livro didático e passar uma lição, ainda que curta, no caderno que complemente aquele livro. Porque é o caderno que vai fazer a criança aprender, não é o livro, né? O livro ele vai contribuir, na verdade, para uma desprofissionalização. E eu tenho até lido alguns
artigos sobre esse assunto, está bem em voga no mundo todo, né? Não que você não deva usar, porque tem escola que é obrigatório, mas o caderno é mais importante. O caderno vai permitir que o aluno entenda como ele aprende, né? Então, cada exercício que você dá diferente é uma nova porta de aprendizagem para o aluno. E ele vai entendendo como que ele faz a anotação, de que jeito que ele lembra mais, né? O caderno vai ser para a vida e o livro vai ser para preencher a escola, né? O livro foi feito para a escola, não foi feito para a vida. O caderno o aluno leva para casa, ele pode pesquisar, ele sabe onde ele escreveu tal coisa. Então, ele tem aí uma questão muito mais afetiva. E por ser uma experiência física, vai manter a concentração, melhorar a compreensão e tornar mais fácil a pesquisa. Vocês podem reparar, se vocês utilizam um caderno, que a criança sempre lembra onde está no caderno, mas nem sempre no livro. Porque às vezes no livro você tem que até olhar o índice, porque é muita coisa, ele é confuso o livro, né? O caderno não, o caderno, como ela que fez, ela lembra, né? Isso é muito importante. É o espelho dela. E se você tem dúvidas de como poder ensinar a criança com esse caderno, nós temos dois cursos que são bem legais no nosso clube de membros. Lembrando que o clube de membros é a partir de R$ 6,99. E lá no Membros Raiz, a gente já tem o curso de uso do caderno. Esse caderno de classe que eu mostrei para vocês. Então lá eu vou ensinar como que você faz para montar as capinhas com a criança. Vou ensinar, mas tudo assim bem organizado, não igual aqui no YouTube que você parece um tiroteio, né? Cada vídeo é uma coisa, né? Então não dá para você formar uma aprendizagem. Por isso que é importante sempre o professor fazer os cursos, porque também, além da lousa ser a espelho do professor, os cursos são um espelho de como ele é na sala de aula, né? Porque para ele preencher a lousa, ele precisa do curso. Se você não tem conteúdo, você não tem que colocar naquela lousa, é um professor vazio, né? E a gente tem o uso do caderno quadriculado também no Membros Cubo Mágico. Eu não coloquei aqui, mas lá no Membros Raiz, que é esse de R$ 6,99, se você optar por esse tipo de membro, além do caderno de pauta, eu também ensino a usar o caderno de caligrafia na sequência que deve dar as letras, porque a gente tem grupos de letras com o mesmo traçado que elas são organizadas para a criança aprender mais rápido. E quem tem feito tem muito sucesso aí, é super rapidinho para aprender, muito mais simples do que qualquer coisa que você possa fazer fora do caderno de caligrafia, né? Porque se você dá na folha a caligrafia, o efeito não é o mesmo, dá pra gente dar para treinar, mas para ensinar no caderno de caligrafia mesmo. Então, lá no Raiz a gente tem então o cursiva, né, que é o caderno de caligrafia, e mais o uso do caderno. E no cubo mágico, que são os nomes das associações que a gente tem para curso, a gente tem o caderno quadriculado e a gente tem um aprofundamento do caligrafia cursiva, que é já utilizando a letra maiúscula e minúscula, a gente tem uma série de questões assim. Se você ficou interessado, achou bacana, quer aproveitar aí o tempo fora de sala de aula, porque eu estou fazendo esse vídeo em dezembro, né, gente? Dezembro era o mês que eu usava, dezembro e janeiro, para poder me aperfeiçoar. Porque assim eu chegava tinindo ali na volta às aulas, né? Já com um monte de ideia nova, novas habilidades, isso fazia com que minha sala sempre tivesse mais sucesso. Então, partindo disso, ano novo, vida nova, eu já partia do ano novo, profissional novo. Então, é uma oportunidade aí para quem também pensa assim. E se você tem interesse em fazer algum desses cursos que eu mencionei, você pode entrar em contato com a Cirlei no WhatsApp 11 98808 4676. Vou deixar também no resumo do vídeo, caso você tenha interesse, você pode falar aí com ela, que ela vai ajudar você com a inscrição no curso. Ok? Aquele R$ 6,99, gente, é para fazer os dois cursos, tá? E tem outros lá também, se você quiser fazer pelo mesmo preço, é a mesma coisa. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido bem útil aí para vocês. E até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidori.